Você sabe como funciona um centro espírita? Você sabe o que acontece no centro espírita quando você não está lá? Eu vou contar para você nesse vídeo. Roda a vinheta! Na maioria das cidades que a gente anda por aí, pelo Brasil e até fora do Brasil, a gente pode encontrar sempre um centro espírita. Quando a gente passa por lá durante o dia, em dias de semana, a gente vê que ele está fechado. Mas é só voltar lá de noite, que aí você vai ver que ele vai estar aberto. Ou então no fim de semana. Normalmente nas manhãs de sábado, nas manhãs de domingo e nas tardes de sábado. Às vezes nas tardes de domingo também. Sabe por quê? Porque o centro espírita é composto por pessoas que precisam trabalhar, ganham a vida, se ocupam durante a semana. Tem aqueles grupos espíritas que são muito grandes, enormes, que aí realmente não tem, né, horário de fechar. Ele funciona 24/7. Aqui em Brasília nós temos a Comunhão Espírita de Brasília. Ela, em épocas pré-pandêmicas, ela não fechava. Inclusive de madrugada tive a notícia de que tinha grupos mediúnicos e grupos de estudo que atuavam lá. Para pessoas que tinham condições, né, de estar lá de madrugada para fazer os estudos e fazer os trabalhos que faziam. Mas vamos embora falar sobre o centro espírita. Para ficar mais didático, nós separamos em três formas de atividades, mas é apenas para fins didáticos, tá bem? Atividades básicas, atividades intermediárias e atividades avançadas. Isso tem mais ou menos a ver com o tamanho do centro espírita, mas não só o tamanho físico, mas assim, pelo número de frequentadores também. Como atividades básicas, qualquer centro espírita, independente do tamanho dele, ele sempre vai ter reunião pública seguida de passes, vai ter um grupo de estudos espíritas, vai ter pelo menos uma atividade assistencial. Normalmente é a sopa, porque é uma atividade assim mais tranquila de fazer, não é muito cara e não requer tantas habilidades assim. É fácil aprender a fazer sopa assim de uma certa quantidade. A reunião pública, ela funciona assim, as pessoas chegam, tem normalmente um salão. Na reunião pública, as pessoas vão assistir uma palestra. Normalmente essa palestra ela vai de 30 a 60 minutos, depende também do palestrante, da casa espírita. A média é 40 minutos. Depois da palestra, aí uma pessoa vai lá na frente, ou até mesmo o dirigente de mesa, ele chama as pessoas que estão assistindo a palestra para o passe. Aí tem os médiuns passistas. Esses médiuns já têm formação, já têm curso e estão lá preparados para aplicar o passe. Aí você entra numa cabine de passes. Essa cabine funciona atrás do salão onde é feita a palestra pública. Aí a gente entra, um ambiente assim escuro, tem umas pessoas em pé na frente da gente, aí tem umas cadeiras enfileiradas do outro lado, a gente senta nas cadeiras. O passe é uma transfusão de energias, certo? O passista, ele tá lá, ele já traz a energia dele, o magnetismo dele, o magnetismo animal que todos nós, né, seres vivos, temos. Nós humanos também temos esse magnetismo. O médium, ele já está todo preparado, ou seja, ele se absteve de prática sexual, ele se absteve de comer carne, ele se absteve de atividades físicas intensas. Enfim, ele está lá equilibrado, pronto para doar boas energias. Aí junta a energia do médium, que é a energia animal, né, que é o magnetismo animal, com a energia espiritual, pois tem espíritos lá que também dão passe. Então assim, é igual aquela figura que a gente já viu, né? É o espírito dando passe no médium passista e o médium passista junta todas essas energias e passa elas para a pessoa que está lá sentada na cadeira, recebendo. Quem vai receber o passe é bom ficar sempre assim, aberto, não refratário, não desconfiar, ficar tranquilo, apenas receber. Entra na cabine de passe com aquela coisa na cabeça assim, ó, eu vou receber boas energias, pronto. Normalmente, sabe o que eu faço? Eu imagino que eu estou debaixo de um chuveiro, sabe? Aí vem aquela água caindo aqui na minha cabeça aqui assim, ó, e espalha pelo corpo, sabe? Aí termina o passe, aí o dirigente que está lá, ele informa que acabou, aí a gente se levanta e sai. Tem grupos espíritas que quando você sai já tem um copinho de café assim descartável com água. Aquela água é água fluidificada, ela estava lá dentro da cabine de passe quando a palestra estava sendo dada, né? Aí eles tiram as garrafas de lá e servem água em copinhos. Mas não é todo centro espírita que faz isso, não. Grupo de estudos espíritas. Normalmente esse grupo de estudos é de um livro. Às vezes pega um livro de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, e o grupo se reúne uma vez por semana, lá mesmo no centro espírita, e faz assim uma rodinha de cadeiras, muitas das vezes é no próprio salão de palestras,
e faz esse estudo, sabe? Geralmente é um estudo assim que dura 1 hora e meia, não mais que 2 horas, né? Senão fica muito cansativo. E tem também a atividade assistencial, como nós falamos, que normalmente é sopa, né? Mas essa atividade assistencial, ela pode ser também como uma campanha do Quilo ou campanha da Fraternidade Alta de Souza. Ela pode ser também visita em hospitais para pessoas enfermas. Pode ser também visita nos lares quando tem alguém com problema, alguma coisa assim. Essa atividade assistencial, ela depende também do número de frequentadores do grupo espírita. Eu estou falando da sopa porque a sopa, se tiver 2 pessoas, já dá para fazer. Aí a sopa pode ser distribuída dentro do próprio centro espírita ou então distribuir para fora. Para as pessoas que estão lá do lado de fora do centro espírita ou então para algum lugar onde tenha pessoas que estão em situação de rua. As atividades intermediárias, como nós falamos, elas envolvem as atividades básicas que eu acabei de falar, mais o que? A evangelização infanto-juvenil, o atendimento fraterno, grupos de tratamento e desobsessão espiritual e atividades assistenciais. Já tinha falado da sopa, né? Mas aí já entra a campanha do Quilo ou campanha da Fraternidade Alta de Souza, implantação do culto do Evangelho nos lares, visitas em hospitais. A evangelização infanto-juvenil, ela acontece o seguinte: pode ser com filhos dos trabalhadores do centro espírita ou filhos dos frequentadores do centro espírita. Mas também pode ser crianças de pessoas que vocês queiram que seus filhos sejam evangelizados. A evangelização espírita, ela não tem a finalidade de tornar aquela criança um adulto espírita, não. A evangelização infantil, ela tem a finalidade de ajudar na sociabilidade e desenvolvimento da criança e do jovem. Se você pegar o material que se usa para dar aula de evangelização infantil e evangelização juvenil, você vai ver que tem muito de cristianismo, tem os antecedentes do cristianismo, tem o cristianismo em si, aí vem os antecedentes do espiritismo, entra no estudo da doutrina espírita. E é apenas o quê? Estudo teórico. Não tem essa coisa de ensinar a criança a dar passe, de ensinar jovens a dar passe, não. Isso aí é um estudo específico que se faz depois. Mas, nesse momento, acontece isso. Quando a criança é bem pequenininha mesmo, porque existe evangelização de bebês. E ainda tem grupos espíritas que oferecem evangelização para nascituros, ou seja, criança que ainda está no ventre da mamãe e já são evangelizados. Olha que lindo! Aí depois tem os bebezinhos, né, que também tem evangelização para essas crianças, para esses bebês. Vem o primeiro ciclo, que a criança está bem pequenininha, então assim, basicamente é brincadeira, é só brincadeira mesmo, e tem as musiquinhas, as canções, tem a musiquinha na hora de chegar, tem a musiquinha na hora de fazer a prece, aí tem a musiquinha quando vem a sopinha, né, o lanchinho, vem a musiquinha na hora do passe. Sim, as crianças recebem passe também, só que é um passe coletivo, e tem a musiquinha de ir embora. Vem o segundo ciclo tem brincadeira, mas já começa a ter teoria, aí a criança já tem aquela coisa de colorir, de pintar, de trabalhar com artes. O terceiro ciclo já fica mais aquela coisa, estudo mesmo. Tem atividades assim, como por exemplo, brincar de queimada, as meninas e os meninos que gostarem, jogar futebol ou amarelinha, sabe? Tem mais essa atividade com o corpo, assim, claro, fora da sala. Mas depois da sala, o que? É teoria, aí é estudo. Depois do terceiro ciclo, aí vem o que? A pré-mocidade ou a pré-juventude, ou então o primeiro ciclo de juventude. Aí, nesse ambiente, os jovens já começam a estudar, a entender melhor como é que funciona o estudo espírita. Aí, por fim, a gente vai para a mocidade espírita, ou juventude espírita, ou segundo ciclo de juventude. Já começa a ter uns estudos mais aprofundados, assim, porque o jovem ele já traz umas questões assim do dilema do dia a dia. Então, se a gente não aprofundar, de certa forma, com relação ao que eles veem na escola, o que eles veem na rua, se a gente não ter esse contraponto, o jovem desiste de ir na mocidade. Atendimento fraterno. Atendimento fraterno é para aqueles que chegam pela primeira vez num grupo espírita e nem sabem o que estão fazendo lá. Ou então aqueles que chegam já pela dor, né, também, estão sofrendo, passando por um problema. Vai ser o momento em que eles vão contar para o centro espírita que estão passando por tal ou tal problema. Aí ele vai ser aconselhado, se for um caso espiritual já vai ter um tratamento para ajudar a resolver esse problema. Se for um problema de ordem psicológica, normalmente tem grupo espírita que mantém tratamento psicológico dentro lá da casa espírita, ou então ele é orientado a procurar um profissional. As pessoas que chegam no atendimento fraterno, elas chegam mais assim, porque estão passando por uma dor, ou porque perderam um ente querido, estão sofrendo. Aí é dado o quê?
um acolhimento para essas pessoas. É muito raro, mas acontece. Pessoas que vão no atendimento fraterno e chegam lá e falam assim, olha, eu quero frequentar essa casa e quero trabalhar. Aí a pessoa que está no atendimento fraterno encaminha essa irmã, esse irmão, para um trabalho que ele goste. Atividades assistenciais, no caso eu já tinha falado da sopa, mas tem a campanha do quilo e a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Como é que isso funciona? Essas campanhas, a gente pensa que elas são para arrecadar alimentos, não é? É isso que a gente pensa. Sim, elas são para arrecadar alimentos, mas elas também são para divulgar a doutrina espírita, porque quando a gente vai fazer esses trabalhos, eu estou falando de mim porque eu sou trabalhador da campanha do quilo, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, que eu frequento, e lá nós levamos sempre os panfletos com mensagens espíritas, mensagens retiradas de livros espíritas. São mensagens de consolo, de consolação. Aí a gente vai na casa das pessoas e elas entregam a doação pra gente e a gente dá o panfleto para ela com a mensagem espírita. Às vezes a gente vai em certas casas ou apartamentos, que é o caso de Brasília, nós vamos em apartamentos aqui no plano piloto, e o apartamento está fechado, a gente coloca a mensagem debaixo da porta ou então na caixa de correio, informando para a pessoa que nós passamos. A campanha do quilo, ela tem um saquinho de papel que a gente passa, por exemplo, na quinta-feira e deixa na caixa de correio das casas, das pessoas, avisando que no sábado nós vamos passar para recolher os donativos. A campanha da Fraternidade Alta de Souza também funciona muito parecida dessa forma. Só que eu já vi a campanha da Fraternidade Alta de Souza que passa de manhã distribuindo saquinhos e de tarde, no mesmo sábado, no mesmo dia, passa para recolher os donativos. Implantação do culto do Evangelho no lar. Como é que é isso? Tem um grupo que se reúne e isso é divulgado, claro, no Centro Espírita. Aí tem as pessoas que vão lá para ouvir palestra e receber passe, aí ela se interessa. Como é que será? Eu queria implantar um culto do Evangelho do lar na minha casa. Aí ela vai lá e se inscreve. Aí o dirigente dessa atividade combina com essa pessoa, no dia tal, hora tal, nós vamos até sua casa. Essas pessoas, normalmente assim, um grupo de 3 ou 4 pessoas, se reúnem no Centro Espírita, fazem uma prece, se desloca até a casa dessa pessoa, até esse endereço. Chegando lá, faz-se um culto no lar lá dentro. Aí explica para a pessoa como é que é. Normalmente, nesse culto no lar, há doação de livros, por exemplo, da série Fonte Viva, livros de Emmanuel, e também a doação do Evangelho segundo o Espiritismo, para a pessoa usar esses livros para fazer o culto do Evangelho. Agora vamos falar das atividades avançadas de um centro espírita. As atividades avançadas envolvem as atividades básicas, que eu já falei, as atividades intermediárias e essas atividades. ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O ESD funciona em 4 fases. Tem o ESD 1, 2, 3 e 4. É nesse momento que as pessoas vão estudar o Espiritismo. O ESD ele é feito de acordo com as apostilas da Federação Espírita Brasileira, que são distribuídas pelas federativas estaduais. Se você mora numa capital, pode saber que aí tem uma federativa estadual, às vezes até mais de uma, dependendo do tamanho do estado que você vive. Nesses lugares você consegue essas apostilas e você consegue também baixar em PDF na internet. A gente sugere que compre esse material lá na federativa. Para quê? Para você ajudar na manutenção dessa federativa estadual. O ESD ele é feito por pessoas que já conhecem o Centro Espírita, que já estudaram o Espiritismo, já fizeram esse curso. Então as pessoas vão aprender um pouco do Espiritismo. Além do ESD, depois que termina as 4 fases, tem o ESME, que é o Estudo Sistematizado da Mediunidade. Esse é feito em 2 fases, o ESME 1 e o ESME 2. Ele é feito por pessoas que já concluíram o ESD. Normalmente a pessoa conclui o ESD em 2 anos. O ESME é feito em 1 ano. As pessoas, depois de estudarem o estudo sistematizado da doutrina espírita, ela vai estudar o estudo sistematizado da mediunidade. Aí depois vem o curso passe também, que é para formar passistas. Como atividades avançadas, nós temos também o culto ou a prece em prol dos suicidas. Essa atividade, ela acontece aos domingos, então é um grupo que se reúne lá no grupo espírita, tem uma sala para estudos mediúnicos, para tratamentos de desobsessão, tratamentos espirituais, então eles se reúnem lá. E lá eles fazem vibrações pelos suicidas. Essas vibrações são muito importantes, por quê? Porque o médium que vai para lá para fazer essas orações, ele está doando energia, está doando fluidos para que os espíritos possam ir lá no mundo espiritual, regiões umbralinas, e fazer o quê? Fazer alguns trabalhos, até mesmo de cura, para esses espíritos que estão lá sofrendo, porque eles estão carregadíssimos de culpa. Então é uma forma de trabalhar essa culpa nesses espíritos. Queria dizer também o seguinte, que normalmente num grupo espírita, os evangelizadores são os membros da mocidade espírita. Às vezes a gente vê que no sábado tem evangelização espírita, no domingo tem a mocidade.
Ou então, no sábado tem a evangelização espírita, e quando acaba a evangelização começa a reunião da mocidade, que é feita pelos jovens. São jovens a partir do quê? Dos 16 anos, mais ou menos. E o limite de idade? Tem grupo espírita que limita, né? Até os 21 anos ou até os 20. Já tem grupo espírita que não, que deixa. Eu mesmo fui de um grupo espírita que tinha lá um jovem de 38 anos de idade que fazia parte da mocidade. Claro que ele lá fazia o papel de líder, ele direcionava as coisas, mas assim, não tinha um limite, qualquer um podia ir para a mocidade. E é bom, assim, o jovem ter um espaço dele no grupo espírita, porque isso dá uma sensação de pertencimento. O jovem, ele sente que ele faz parte daquele lugar, que ele tem o espaço dele, onde ele vai estar reunido com outras pessoas que pensam igual ele, têm a mesma cabeça, mesmos gostos, pensamentos. E quando tem uma atividade assim do grupo que é geral, que aí convoca todo mundo, o jovem está lá. Por exemplo, quando vai fazer um almoço fraterno para arrecadar fundos, aí a gente vê muitas vezes o jovem lá limpando mesa, levando os pratos usados para serem lavados, distribuindo refrigerante, bebidas assim, né, que as pessoas pedem. É uma força de trabalho muito, mas muito boa, além da alegria, né? Que o jovem leva muita alegria para o centro espírita. Além de que a parte da música fica com os jovens. Qual o centro espírita que você não foi que tinha lá, antes de começar a reunião pública, música ao vivo, com voz, violão e até aquele carrom? Isso abrilhanta mais a reunião pública. Não que seja obrigatório, mas fica bonito. Falando em música também, como atividades avançadas de um centro espírita, existe o coral. Tem pessoas que entendem disso, que sabem mexer com isso aí reúne pessoas que estão a fim de doar as suas vozes e faz-se o coral. Esses corais, eles têm muita atividade no fim de ano. No fim do ano, assim, o coral trabalha acelerado. Então tem pessoas que chegam a chamar o coral espírita para ir na casa delas para cantar em determinados dias, assim, para fazer quando vai ter festa, né, alguma reunião, algum encontro, às vezes algum seminário do centro espírita, o coral do centro espírita vai lá cantar, às vezes vai estar em outro centro espírita para cantar. E também tem uma atividade muito legal que é a biblioteca e livraria, como atividades avançadas. A biblioteca é aquele lugar onde as pessoas vão para estudar, ou às vezes elas estão esperando acontecer alguma reunião, vai para a biblioteca e fica lendo. Elas podem pegar livros emprestados na biblioteca, depois de se cadastrarem. Já a livraria é onde se vende os livros, mas não só os livros, né? Vende-se também camisetas, vende-se artefatos como canecas, copos, garrafinhas do grupo espírita. Enfim, é uma diversidade de coisas. E tem grupos espíritas que oferecem lanchonete também, dentro do próprio centro espírita. Às vezes o centro espírita ele é localizado num lugar que não tem uma rede comercial perto, como é o caso do grupo que eu frequento. Lá, em épocas pré-pandêmicas, oferecia-se lanches, como pizzas, por exemplo, mini pizzas, refrigerantes e sucos, para quem quisesse. Aí a pessoa compra a preço de custo e se alimenta, né, depois de uma atividade lá do grupo espírita. Tem grupos espíritas, eu ainda não vi isso em Brasília, mas já vi em outros lugares, né, em épocas pré-pandêmicas também, né, pessoal? É a campanha Chico Xavier, se não me engano, deve ser esse nome. Se eu estiver enganado, comenta aqui embaixo, viu, para mim, por favor. O que é a campanha Chico Xavier? São pessoas que, igualmente na campanha do Quilo ou campanha da Fraternidade Alta de Souza, essas pessoas da campanha Chico Xavier vão na rua lá no bairro e bate palma, chama as pessoas que moram na casa e pergunta se elas estão interessadas em conhecer um pouco do espiritismo. Aí a pessoa está interessada, o que acontece? As pessoas entram, essas pessoas da campanha Chico Xavier, e elas vão conversar sobre espiritismo, vão ler mensagens, vão ler livros, vão dar explicação e vão ouvir dúvidas, se a pessoa tiver dúvida para tirar. É onde se deixa várias mensagens de cunho espírita, né, vários panfletos de cunho espírita lá na casa daquela pessoa. Endereços, meios de contato para essa pessoa procurar o centro espírita se ela quiser entender mais. Informar que o centro espírita tem esse curso, tem evangelização para criança, se for o caso, e assim em diante. Então, gente, um centro espírita, ele é um ponto de luz numa cidade. É um lugar onde normalmente funciona também um centro espírita, no mundo espiritual. Então eles têm uma conexão. Quem é vidente vê o seguinte: aqui embaixo tem o prédio onde funciona o grupo espírita. O prédio, assim, é uma casa ou é um predinho mesmo de vários andares. Naquele lugar, ali em cima, funciona o quê? Um centro espírita, espiritual.
onde as almas, os espíritos que são levados para lá, eles são recolhidos. Para o quê? Para um atendimento fraterno, para eles receberem todo o amor, todo o amparo e toda a luz que eles são merecedores. A gente às vezes fala de espírito obsessor, mas esquece que esse espírito é um filho de Deus também. Ele foi criado por Deus igual nós. Do mesmo jeito que Jesus foi criado por Deus, Adolf Hitler também foi criado por Deus. Então não existe essa de nós discriminarmos pessoas e espíritos. Nós devemos acolher a todos. Um centro espírita jamais deve ser um centro de exclusão. Se existe centro espírita que o dirigente ou algumas pessoas estão excluindo frequentadores, eu acho que seria interessante rever essa conduta. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, se inscreva, se você já não é inscrito, né? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você comentar se você gostou do que eu falei, se não gostou do que eu falei, comenta, isso me ajuda muito. E compartilhe esse vídeo, por favor. Tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo e vai embora. Só dá uma compartilhada. Copia o link, joga lá no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, joga lá no Facebook, nos grupos do Facebook. Ajuda a gente a melhorar, a crescer, pois nós só queremos divulgar a doutrina espírita, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tchau.